Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Por que Deus permite atraso? Por que Deus permite atraso? Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vamos usar alguns personagens bíblicos que recebeu o favor de Deus, mas houve um atraso, não é? E quem sabe nessa oportunidade, eu creio que essa palavra eu estou pregando para mim, não é? Mas como a Bíblia é uma espada de dois gumes, vai para lá e vem para cá, então nós vamos trabalhando assim. Mas Deus permite atraso. Algumas vezes nós ficamos assim, pensando, por que está atrasando tanto? Por quê? Qual a razão? Eu estou querendo que algo aconteça e não está acontecendo da forma que nós queremos, mas Deus permite atraso. Nós não gostamos de atraso, irmão. Ficar, por exemplo, esperar ônibus, ou estar num ponto, ou estar em algum lugar. Ninguém gosta muito disso. Chegar atrasado num lugar. Eu estava dizendo aos irmãos ontem, né, que os pastores da velha guarda que eu conheci, eles iam fazer casamento, se a noiva atrasasse, eles iam embora. Pastor auxiliar que fazia, eles não faziam mais, porque os caras eram faca na bota. Aqueles veteranos da Assembleia de Deus, aqueles patriarcas, não aceitavam o atraso. Então, por exemplo, o casamento estava marcado 19 horas, a noiva chegava 19h20, um pastor lá fazia e ele não fazia. Ele ia embora. Porque as pessoas não gostam muito de atraso. Por isso as pessoas usam dizer, né, do relógio inglês, porque os ingleses são bem pontuais, não atrasa, mas a gente não gosta que isso acontece na nossa vida, mas de vez em quando Deus permite alguma situação. E quando essas situações são permitidas, nós precisamos no mundo espiritual entender qual que é o propósito do Senhor. Porque se nós não entender qual que é o propósito do Senhor, nós podemos acabar jogando fora toda a nossa bênção, perdendo tudo, porque nós não soubemos digerir isso, não soubemos acertar essa questão. Mas a gente precisa de entender todo esse propósito diante de Deus. Então Deus permite e o atraso acontece. Nós teremos como exemplo algumas pessoas. Vamos usar pelo menos 4 deles. E nós vamos começar lendo a Bíblia Tem um versículo aleatório, mas eu estou querendo ler esse versículo porque eu gosto dele, eu acho ele assim interessante, que é Marcos 11:24. Então o Davi vai nos ajudar com Marcos 11:24. Esse versículo ele traz assim algumas coisas com clareza para nós. Mas a palavra do Senhor diz lá, Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebê-lo-ei. Tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. De forma que, mesmo que Deus permite o atraso, e que esse atraso surge na sua vida, mas você precisa de entender que se você crer e orar, o Senhor vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Pode ser que hoje, nessa manhã de domingo, hoje é dia 31 ou 30? 30, hoje é dia 30 de abril, amanhã já começa um novo mês, o ano vai voando, de forma que eu acredito que o importante é nós acreditarmos naquilo que o Senhor tem, naquilo que Ele pode fazer para mim e para você. O atraso do Senhor tem lições grandiosas, Ele permite, porque há algumas lições a ser revelada. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o 1, 2, o 3, depois nós vamos o 4, e daí nós vamos pular do 4, nós vamos andando aqui até... muito bem, mas vamos ler alguns versículos aqui da palavra, vocês acompanhem aí, e nós vamos lendo por aqui. A palavra do Senhor diz assim: ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Marias e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, e era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. E aí ele continua dizendo: e mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus:
Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Nós percebemos aqui nesse texto do relacionamento de Jesus com aquela família. Uma família lá em Betânia que sempre tinha o privilégio de receber o Senhor, e não era todo mundo que tinha esse privilégio. Jesus sempre estava ali com os seus discípulos. Era uma casa que, quando chegava Jesus, chegava mais 12, 13. Tudo que fazia lá tinha que ser com fartura, porque era 13 que ia lá. Mas eles eram íntimos daquela casa, ao ponto da intimidade daquela casa, que quando as irmãs dele, Marta e Maria, mandou-o chamar, disseram para ele: olha, está enfermo aquele a qual tu amas. Sabe, aquele que você ama, o Lázaro, que é seu amigo, que o Senhor gosta muito dele. Nós queremos que o Senhor venha aqui porque ele está doente. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus estava, quando ele recebe essa notícia, ele diz que essa morte não era, mas era um propósito. Deus tinha um propósito através dessa morte, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela, através dessa morte. Ele continua dizendo: olha, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. E quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Agora você imagina, por exemplo, uma pessoa que está doente, uma pessoa que a enfermidade era uma enfermidade que era para a morte, porque estava muito ruim, e a coisa pegou. E eu fico pensando o seguinte, irmão, talvez falaríamos assim, amigo dessa forma, para que tê-lo? Porque se você tem um amigo, você quer que ele esteja presente com você na hora que você está necessitado e tal. Mas houve uma permissão do Senhor. Deus permitiu algumas coisas para trazer alguma revelação mais clara para o nosso coração. E o Senhor ainda ficou por 2 dias no lugar onde se achava. Versículo 7. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe a eles: Rabi, ainda agora o judeu procurava apedrejar-te e voltar-te para lá? Porque aquele lugar da Judeia, onde estava aquela aldeia, foi um lugar que Jesus foi expulso de lá. Eles quiseram apedrejar, quiseram matar, e os discípulos disseram: Senhor, nós vamos voltar para lá. Foi lá que eles queriam apedrejar, foi lá que eles queriam fazer mal, e nós vamos voltar para aquele lugar. E Jesus estava interessado: não, vamos voltar. O meu amigo está lá, precisa de mim. Voltar para o lugar. Apedrejaram, né? Ao versículo diz: e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo. Na conversa de Jesus com os discípulos, ele acrescenta dizendo: olha, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ele só está dormindo, eu vou despertar ele do sono. E aí o versículo 12, os discípulos disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme ficará bom. Porque se ele estiver dormindo, não é? Porque a prosa é o seguinte: ele está enfermo, está muito mal, está doente, a coisa está ruim para o lado dele. Jesus atrasa em ir. Há uma permissão de Deus. Deus atrasa, Jesus atrasa em ir. Mas os discípulos, de um outro lado, eles ficaram mais a menos, porque eles disseram: então, se ele só está dormindo, está bem, as coisas já melhorou para ele. Aí ele continua dizendo: ora, Betânia, a distância de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E o versículo 19: muito dos judeus tinha vindo visitar Marta e Maria para consolar acerca do seu irmão. Já era uma outra situação. Nesse atraso vem o falecimento, Lázaro morre, e o judeu vem para consolar, para estar junto com aquela irmã, com aquela família, porque era uma perda muito grande. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí o versículo 22 diz: mesmo agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concede, porque ela sabia que Deus o concederia. Essa era a convicção que ela tinha. Eu sei que tudo quanto você pedir ao Senhor, a Jesus, pedir ao Deus Pai, Ele vai conceder. Eu sei disso. E aí o versículo 25, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Esse atraso do Senhor
a permissão de Deus, porque senão eles não iam entender essa revelação. Como que eles iam entender esse versículo que Jesus está dizendo? Ainda que morra, viverá. Como que eles vão entender? Se Jesus tivesse chegado lá e talvez nos dias antes da morte, mas esse atraso permitiu para que essa revelação viesse ao coração. Ou seja, nós vemos aqui que quando eles vieram falar que Lázaro estava doente, disseram: aquele a qual o Senhor amava, veja, precisa chegar lá. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Jesus disse: olha, eu vou chegar lá na hora certa, e vou revelar para eles que eu sou a vida, que eu sou a ressurreição. Ainda que esteja morto, vai viver. Ainda que já passaram, e foi o que aconteceu. Imagina que quando Jesus chega naquele lugar, não é? Lázaro já estava morto há 4 dias, já tinha sido enterrado, já estava num estado já de decomposição, já estava cheirando mal. Não é? Imagina você estar próximo de uma pessoa que já... Porque o ser humano é tudo cheirosinho, tudo arrumadinho, tudo belezinha. Morreu, fede muito, irmão. Gente, é uma coisa incrível, né? Você vê o cara ali com perfume de R$1.000, R$2.000, mas também de R$10, de 20 e tal. Não é nada perfeito. Então, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho, mas o cara morreu, fede. Ser humano é uma coisa incrível. O cara fica 2, 3 dias sem tomar banho, todo mundo passa perto dele assim, ai. Porque é pó. Agora, o cara morto, cheirando mal, a situação estava terrível, e elas dizendo, as irmãs se lamentando: Senhor, olha aí, o que nós vamos fazer? Por que isso e tal? Jesus disse: eu vou revelar agora, para que todos saibam que eu sou a ressurreição. Quando Jesus fala para ela da ressurreição, ela disse: eu sei que é a ressurreição do último dia. Ele falou assim: mas eu quero mostrar agora. Porque eu entendo, irmão, que Jesus é a vida. E eu quero dizer para você nesta manhã: ainda que esteja morto o teu sonho, Jesus vai ressuscitar ele nesse lugar. Ele pode ressuscitar. Ainda que aquilo que você se planejou, se projetou, e você não está conseguindo avançar, não está conseguindo chegar aonde você quer, Ele é a vida. Ele pode ressurgir. Ah, pastor, mas está atrasando tanto, até agora eu não consegui receber aquilo que eu precisava da parte do Senhor. Deus vai dar nessa manhã. Porque Deus tem a hora certa de fazer, um momento exato de dar aquilo que nós precisamos. E esse era o momento de Lázaro. Agora Jesus, então, as irmãs vêm e se prostram diante dele e chora, e aquela coisa toda, e o judeu consolando, e Jesus também chora. Porque Lázaro era amigo dele, Jesus também chora. O choro de Jesus, o pessoal ficou tudo admirado. Olha, veja, ele também está chorando, porque Jesus amava ele. Agora Jesus então faz uma oração, depois que o leva lá no local onde tinha colocado, havia uma pedra tampando, e Jesus então vai lá e manda que eles tirem. No entanto, quando eles vão tirar a pedra, a irmã dele fala: Senhor, mas será que vai valer a pena? Será que vai ser assim? Irmão, quando o Senhor faz, é para mostrar para nós que não é na nossa força, não é no nosso tempo, não é no nosso entendimento, e aquilo que aconteceu não é porque nós fizemos alguma coisa, é o sobrenatural de Deus. O natural eu posso fazer, você pode fazer, mas o sobrenatural só Deus pode fazer. Então eu quero dizer para você que esta manhã do dia 30 de abril, Deus marcou para você para realizar o sobrenatural na sua vida. O sobrenatural, aquilo que nós não podemos. E Jesus então agora chega e autoriza, e eles lá faz, e Jesus então começa a orar. E a oração de Jesus, ele nem precisava orar, já chegar lá e tal, mas Jesus queria revelar coisas a eles. Jesus queria mostrar para ele que Deus estava ouvindo a sua oração. E Jesus disse: para que eles saibam, Senhor, que nós somos um só. Eu estou em ti e o Senhor em mim, e eu estou aqui para fazer a sua vontade. E Jesus ordena, e quando ele ordena que Lázaro saia daquele lugar. E o interessante é que, se Jesus falasse assim, era um local, era um cemitério, a voz dele tão poderosa, o comando era tão grande, que se ele dissesse: morto, levanta, levantaria todos os mortos do cemitério. Porque a morte, aonde chega a vida, a morte tem que dar marcha ré. Se Jesus falasse naquele cemitério: mortos, levanta, ia ser tumba abrindo para todo lado e gente levantando, e o povo, mas ele falou: vou chamar só ele.
Eu vou chamar só ele, porque é ele que eu vou chamar. E aí ele chama. E aí tem os pregadores assembleanos são meio fantasiosos nas pregações. E tinha um que eu gostava de ouvir. E ele dizia assim: eu imagino, senhoras e senhores, que Lázaro já estava no paraíso, saudando João Batista, saudando Abraão, andando e vindo. E daqui a pouco ele ouve uma voz: Lázaro! Aleluia, cada viagem é legal, e eu gosto dessas viagens, porque é boa. Mas eu imagino, irmão, que Lázaro está lá, porque o outro lado lá é melhor do que o lado de cá. Porque nós achamos que aqui está com tudo, mas não é aqui que está com tudo, está com tudo lá, irmão. Porque aqui nós sentimos dor, canseira, sono, fadiga, mas quando nós chegar do outro lado, será para a eternidade, engrandecendo, louvando e magnificando o nome do Senhor. Aí Jesus então chama, e quando Jesus chama, Lázaro sai, todo atado com aquelas ataduras, e sai, e todo mundo agora vê e começa a glorificar o nome do Senhor. Deus é glorificado. Jesus disse: ele não está dormindo, eu vou despertar. Essa morte tem um propósito, é para que ele saiba que eu sou o enviado de Deus, e o nome de Deus seja glorificado. Esse atraso que está acontecendo naquilo que você está esperando do Senhor, é para mostrar para você que na sua força você não pode, mas na força do Senhor o milagre vai acontecer. Algumas vezes nós jogamos a toalha, dizemos assim: não dá, acho que não dá, acho que me equivoquei, eu acho que eu estou no lugar errado. Mas o Senhor tem maneiras de fazer. Eu tenho um amigo que ele foi pastor na cidade de Cuenca, no Equador, uma importante cidade. Equador tem várias cidades boas, mas tem 3 que é o top, que é a capital Quito, Guayaquil, uma de 2 milhões e pouco, e a capital 1 milhão e pouco, e Cuenca umas 800 mil. E Cuenca é uma cidade muito próspera, de um ouro muito bom, não é? Essa minha aliança é cuencana, o ouro é de lá, né? Foi de lá que nós compramos quando morávamos no Equador, isso em 94, 95, 96, 97. E esse meu amigo, ele era pastor lá, ele é de Campina Grande, na Paraíba. E a igreja que mandou ele, quando a igreja manda um missionário, o que a igreja quer? Relatório do missionário. Então o missionário está custando para a igreja dólar, aluguel, casa, tal. E daí, na igreja base aqui, onde manda o missionário, tem uma reunião mensal e os missionários davam relatório. E lá essa igreja tinha missionário na Guiana Francesa, tinha missionário na Espanha, tinha missionário na Argentina, tinha missionário no Peru, na Colômbia e no Equador. Todo mundo dava fruto e o dele não dava. Tá? Ele ficou numa depressão, porque todo mês ele tinha que preencher o relatório 0. Mandava o relatório. No outro mês ele dizia: Senhor, esse mês o Senhor vai me surpreender. Nada, de novo. Passou um ano, ele falou: não, é impossível, que no segundo ano isso vai acontecer. Aí passou o segundo ano, nada. O relatório era, ele chama Jeová. Pastor Jeová, sua esposa, seu filho e sua filha. E aí o secretário de missões aqui já ficou tão injuriado que não queria nem ler. Aí falava assim: irmão, o relatório do Equador é a mesma coisa. E ele ficou ruim. Ele foi ficando ruim. Eu fico falando isso porque você pode estar pensando assim: pastor, eu estou liderando uma célula, até agora nem pensou de multiplicar. Quando eu penso que ela vai multiplicar, ela retrocede. Quando eu acho que vai dar certo, ela não vai. Será que tem alguma coisa errada? Não tem. É o tempo de Deus. Porque quando a célula multiplicar, você vai dizer: eu nem sei como é que foi, mas foi o Senhor que fez. Amém? Porque é isso que é Deus que faz. Aí Jeová estava lá, já querendo vir embora. Ele vinha na capital resolver algumas questões de documento e me procurava e dizia: Osmar, eu não aguento mais, vou largar isso tudo aqui e vou embora. Aí um dia, depois de 2 anos, irmãos, você sabe o que é 2 anos? Depois de 2 anos, ele abre o prédio, um prédio bem pequenininho, abre o prédio, e aí entra uma senhora. Ele fala assim: não acredito que ela entrou, acho que entrou errado. Daqui, o cara fica tão preocupado que quando o negócio chega, ele nem acredita que é Deus que está fazendo. Mas é nessa hora que você não acredita que é Deus que está fazendo, é a hora que ele vai fazer, porque o sobrenatural vai acontecer. Aquela senhora entra na reunião, participa da reunião, e termina a reunião e vai embora felicíssima. Na próxima reunião, no próximo domingo, ela veio e trouxe mais o esposo e mais um filho.
Na outra semana, ela trouxe o esposo, o filho e mais uma parente. Resumindo, irmãos, hoje das igrejas fundadas naquele país por missionário, é a mais top. Tem consultório médico, consultório odontológico, tem escola, tem prédio, tem carro, Não, é uma igreja referencial. E até hoje os caras ficam dizendo assim, qual foi a estratégia? Não tem estratégia, foi o sobrenatural do Senhor. Deus permitiu esse atraso para que eles entendessem qual que era o propósito dele, o propósito do Senhor. Então Deus permite alguns atrasos na nossa vida para que nós possamos entender. E nesses atrasos você tem que estar firme, porque senão você acaba perdendo coisas maiores. E se essas coisas maiores você perde, você vai tudo embora. Então fica firme no Senhor. Eu não sei que hora que vai chegar, mas um dia ela vai vir em nome de Jesus. Deus falou para mim que ia me dar um carro. Eu fui numa igreja, isso lá no ano de 89. Eu fui pregar numa igreja e a irmã Beth não podia andar comigo, porque as minhas meninas eram bebês, não tinha como levar, não tinha carro, não tinha nada. Ficava em casa, ela perdeu muitas coisas por causa dos bebês, as bebês tinham que ficar, era muito difícil. A época tinha fralda descartável, nada, então era muito difícil. A ficar em casa, eu fui. Aí eu orei para o Senhor e eu queria que Deus me desse um automóvel, mas eu não tinha nada. Tinha que acontecer um milagre. E aconteceu. Eu fui lá, preguei, quando terminei de pregar, Deus usou uma irmã. Aí Deus falou comigo assim, ó. Eu tinha falado um negócio para Deus e Deus ouviu. Porque quando eu estava orando, eu falei assim, Senhor, será que o que eu estou fazendo aqui é da tua vontade? Se não for da tua vontade, eu acho que eu estou no lugar errado. E se eu estou no lugar errado, eu estou batendo em ferro frio. E eu não vou conseguir quebrar as pedras. É da tua vontade que eu estou aqui? Você sabe que eu preciso de uma bênção material, eu preciso de um carro. O senhor precisa de me dar um carro. Amém. Fui na reunião, terminei de pregar. A reunião foi tão caliente, poderosa, que eu esqueci de tudo que eu já tinha falado. Aí Deus trouxe uma irmã de Santo André, que estava lá no sul de Minas, uma moreninha, uma costitazinha, uma negrinha cheia de Deus. E ela pegou na minha mão e o Senhor falou comigo assim, ó. É da minha vontade a sua estada naquele lugar. Só coisa que eu tinha falado com Deus lá no meu quarto. Nem a Beth sabia. É da minha vontade a sua estada naquele lugar. A bênção material que você está pedindo já está na tua mão. Terminou. Quando ela falou, já está na tua mão, Bino, eu ouvi até o barulho do motor do carro já. Ué, se Deus falou que vai dar, você tem que crer, meu irmão. Eu já escutei o carro. Voltei para casa. Cheguei em casa e falei para a irmã Beth assim, ó, deu tudo certo. O que deu certo? Ai, Deus deu um carro para nós. Cadê o carro? Deus deu. Aí eu cheguei no culto de noite, no domingo, na igreja que eu pastoreava, porque era uma igreja bem pequena, os mineirozinhos abençoados, falei assim, gente, ó, quem está orando para o pastor ganhar um carro? Todo mundo levantou, para parar, que Deus já me deu. Aí a irmãzinha já mandou uma língua estranha, ela, o pessoal se alegrou. Quando terminou o culto, eles queriam ver o carro lá fora. Cadê? Pastor, já não falou. Eu falei, irmã, aquela língua estranha que só falou, aleluia, glória a Deus, só se alegrou mesmo. E é assim que acontece. Mas cadê o carro? Ele está aí, vai chegar. Passava um outro culto, pastor, já chegou? Ainda não. Está no posto, está abastecendo, mas vai chegar. Pastor, cadê? Não, vai chegar. E eu na fé. E foi demorando um pouquinho, demorando. Falei, agora, meu pai? Mas o Senhor vai honrar. Aí eu venho aqui em Curitiba, lá do sul de Minas, venho aqui em Curitiba, numa manhã missionária. Era bem no dia do segundo turno da eleição do Collor de Mello. Quando o Collor foi eleito presidente do Brasil. E eu vou na manhã falar. Quando eu estou na manhã falando... aí você vê, eu só vou contar isso aqui, eu já contei, alguns irmãos sabem, mas eu quero mostrar para os irmãos que Deus permite algumas coisas, mas é para que o nome dele seja glorificado. E o irmão na manhã, no dia anterior, Deus falou para ele assim, ó, dá o carro para o Osmar. Ele era um empresário que estava sem caixa,
sabe, não tem capital de giro, estava sem dinheiro. Ele falou: Senhor, eu estou sem capital de giro, se eu der o único capitalzinho que eu tenho, eu vou ter que vender banana, porque como é que eu vou conseguir? Aí Deus falou: se vira, dá o carro para ele. E ele ficou naquela batalha ali e tal. Daí ele falou assim: então é o seguinte, eu acho que a única questão, ele tinha um terreno aqui no São Gabriel, no Colombo, ele disse: eu tenho um terreno em Colombo, vou doar o terreno. Eu dou o terreno para ele, e daí ele vende o terreno e compra o carro, e está resolvida a questão. Só que a minha mulher tem que concordar. Porque se for para pegar o dinheiro, eu mesmo vou lá e tiro o dinheiro e dou. Para vender o terreno, tem que assinar ele e ela. Aí quando foi domingo de manhã, por causa da bendita da eleição, a mulher dele disse: não vou no culto. E não foi no culto. E daí ele disse: o Osmar perdeu o carro, porque minha mulher tinha que estar aqui. E ele vai, ele é um cara crente fervoroso. Ele é o pastor da Assembleia de Deus de Adrianópolis hoje. Ele pastoreia a Assembleia de Deus em Adrianópolis. Aí ele, fervoroso ali, tal. Ele era o tesoureiro da igreja de São José dos Pinhais na época. Aí ele disse: mas não tem jeito, vou perder o carro. E a mulher dele, uma mulher crente, mas lá na casa. Aí a mulher disse: eu vou fazer o almoço porque o meu marido chega, nós vamos votar porque nós não podemos perder o culto. Quando ela pegou o arroz para cozinhar, o Senhor falou para ela: larga o arroz e vai para o culto. O que é isso? Foi lá, tudo que ela ia fazer, o Senhor falava para ela: larga e vai, larga. Ela largou tudo e foi. Quando ela chegou no culto, ia cantar o coral das mulheres, as heroínas da fé, aleluia, né? Aí a irmã Aparecida, que é a esposa do pastor Ival, que era a regente do coro, aí a irmã entra no meio e canta. E eles cantaram um hino poderosíssimo. Os mais antigos vão lembrar assim: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, glória, aleluia. Coralzão, né? Mas fui lá atrás agora. Muito bem. Aí, mas Deus recebeu o louvor. E recebeu de maneira tão poderosa e tão extraordinária, que quando terminou, desceu a Shekinah. A glória desceu, o povo chorando e tal. O coral terminou de cantar, sentou todo mundo e ela ficou em pé. E Deus usou ela para profetizar. E Deus usou ela e ela disse assim: homem, o que eu coloquei no teu coração para fazer em prol daquela obra missionária, faça, assim diz o Senhor. Aí o cara levantou correndo, foi lá, me abraçou e falou assim: Osmar, você ganhou o terreno, que Deus usou a própria mulher para falar que é para dar o terreno. E deu o terreno, e eu ganhei o primeiro carro. E aí eu cheguei na minha cidade, funcionando, cheguei na porta do prédio, e o povo assim: irmão, é porque tudo acontece, não é para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor. Aí o que acontece? No dia que eu ganhei o carro, porque eu não tinha dinheiro para transferir, o carro, o terreno deu só para comprar. Tinha dinheiro para transferir, tinha dinheiro para botar gasolina. Carro anda com água não, gente. Carro anda com gasolina. Pois bem, quando eu terminei, que deu a benção completa, levantou o irmão e falou assim: eu pago a transferência. Levantou outro irmão e falou: eu dou 2 salários mínimos. Naquela época não era que nem hoje, que salário mínimo hoje é gordo, né? Dá quase R$2.000, mas era menor. Mas ele disse assim: eu dou 2 salários mínimos por 2 anos para abastecer. Eita, que o carro andava com a barriga cheia, porque Deus faz o negócio completo, irmãos. É assim que Deus faz. Agora, tudo isso que aconteceu naquela reunião foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus atrasa, mas quando ela chega para arrebentar tudo. É essa manhã, a manhã do teu milagre. Quantos creem, diga amém? Deus pode fazer isso. Lázaro estava morto, mas ressurgiu, porque o Senhor permitiu. Isso foi para que o nome dele fosse glorificado. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, que é o nosso velho e conhecido Abraão. Abraão recebe uma proposta de Deus, e Deus fala para ele: sai da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra. Quando Deus falou a Abraão, Deus deu para ele uma promessa: te farei de uma grande nação. E Abraão tinha 75 anos de idade. Já era um senhor, 75 anos de idade, ser pai de uma grande nação. O nome Abraão quer dizer pai de multidões, e Abraão não tinha filho, porque a mulher dele era estéril. Sara não podia dar luz.
Aos 75 anos, quando Deus chama ele, já era velho, mas ainda teve que esperar, porque Deus faz uma promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação, e que ele faria coisa tremenda, e Abraão creu naquilo que Deus falou, mas ainda demorou 25 anos, até que a promessa se cumprisse. Algo estava acontecendo, mas a promessa veio da parte do Senhor. E eu fico pensando que Abraão, quando recebe essa promessa de Deus, ele sabia que Deus ia cumprir, só não sabia quando. Porque 25 anos é muita coisa, gente. Você está entendendo? É muito tempo, é uma época dura, e a coisa está... E Abraão vendo tudo aquilo acontecer, Deus falando com ele, ele percebendo que tudo estava correndo bem entre eles, mas na casa dele a coisa continuava, mas ele estava esperando. E nesse tempo de espera, quando Deus fala que vai fazer o sobrenatural na sua vida, é um tempo difícil, porque é o tempo que o diabo lança questionamento na mente. O diabo lança questionamento na mente, e a pessoa fica com a mente meio condenada, que a pessoa fica pensando assim, e aí, como é que é isso? Ué, Deus é com você ou não é? Deus falou que vai dar ou não vai? Tanto tempo, e você fica com questionamento. Eu acho que Deus não falou, acho que esse sentimento é meu mesmo, acho que tal, né? Tem irmãs que estão esperando o príncipe encantado. Ontem nós desencantamos uns dois, né? Ontem foi uma benção. Eu falei para a irmã, né, que teve uma irmã que casou e chegou para o pastor e falou assim: pastor, o meu marido é um joio. Daí ele ficou assim, ele falou, como joio? Ela falou, porque eu dormi, quando acordei, ele estava do meu lado, né? Porque você sabe que o joio tem o trigo e tem o joio. Jesus disse, a terra foi preparada e durante o dia foi plantado o trigo. Ao anoitecer, o diabo botou o joio no meio do trigo, né? Então a mulher dele disse que era o joio, não é? Mas não é. Aqui, se tiver joio nessa manhã, vai virar trigo, amém? Aleluia, vai virar trigo. É isso que o Senhor faz. Mas não é? Tem moças que estão esperando o seu príncipe encantado, tem pessoas que estão querendo comprar a sua casa própria, tem pessoa que está querendo comprar o seu carro, tem pessoas que estão querendo fazer, e aí Deus até falou com ele, usou alguém para falar, vai chegar, e não chega, e não chegou, e não aconteceu, e até agora não veio. E aí ele fala assim, Senhor, eu tenho sido dizimista, eu tenho ofertado, eu tenho sido generoso nas minhas contribuições, mas até agora não veio. Isso é um prato cheio para Satanás colocar questionamento na nossa mente. Então o diabo vem e começa a deslançar coisa. Será que vale a pena mesmo? Será que não foi uma precipitação? Será que eu ouvi a voz de Deus ou ouvi a minha voz? Está mais para mim do que para Deus. Porque Deus não ia fazer um negócio desse. Até agora não chegou onde eu queria. Vai dizer, não é? Porque aí começa aquela introspecção. O diabo vai dizer, tem pecado escondido aí, não é? Você tem alguma coisa. Ele vai lançar acusação. No tempo da espera, o diabo vem, não é? Vem nos acusar, vem roubar a nossa fé. Ele vem fazer coisa tremenda. Ele quer quebrar, ele quer, ou seja, tirar da nossa vida. Mas nós precisamos declarar que nós somos amados de Deus. Mesmo que tudo isso foi falado e até agora não chegou, você precisa dizer, eu sou amado de Deus. E se eu sou amado de Deus, no momento exato vai chegar. Mas muitas das vezes as pessoas não conseguem firmar, porque eles não conseguem passar nesse teste. Satanás começa a colocar na mente, e nós cremos, irmão, que a promessa de Deus, ela vem, porque Deus demorou tanto. Abraão estava ali agora numa terra, e ele sai da terra que o Senhor disse para que ele saísse, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E Abraão leva o seu pai Terá, e Terá significa atraso, significa demora, e ele levou a demora junto com ele. Muitas das vezes nós atrasamos por alguma circunstância, não nos posicionamos, não colocamos no lugar que nós queremos, mas nós precisamos de tomar ou de saber esperar. Mas a maior dificuldade que nós encontramos é tomar a decisão no tempo de crise. No tempo de crise, no tempo de dificuldade. Passou a mão no bolso, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para abastecer, não tem dinheiro para comprar, não tem nada, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, não adianta, que eu estou lá, eu estou na célula, eu estou na celebração, e até agora não chegou nada. O pastor falou que Deus ia abençoar, mas até agora não chegou. A profeta Joana, a profeta Maria falou, e até agora não deu. E o diabo começa a lançar acusação.
Agora nós temos que entender que nesse momento de crise e de dificuldade nós precisamos de entender algo grande, porque é nesse momento que nós não podemos tomar decisões precipitadas, mas acreditar. E Abraão toma uma decisão, porque num momento de crise e dificuldade que estava vivendo eles, de seca, de não chuva, de não alimento, e a coisa estava ruim, o gado, o que ele possuía, poderia morrer, desnutrido por não ter nada para pastar. E o Egito estava lá, um país belo, com água, com pasto, com alimentação, e ele vai embora para o Egito. Foi uma decisão precipitada. Não deva tomar uma decisão precipitada na hora que você possa achar que isso deve ser, e isso pode ser prejudicial. E ele toma, e quando Abraão chega no Egito, a primeira situação que aconteceu é que a mulher dele era muito formosa. Sara era uma mulher muito bonita. E quando Abraão chegou lá, ele ficou com medo de morrer. E por ele ficar com medo de morrer, ele falou para a mulher dele: fala que você é minha irmã, que eu não sou teu marido. Porque se ele souber que você é minha mulher, certamente eles vão cortar minha cabeça por causa de você. Então você é minha irmã, eles vão te levar. E Abraão chega lá e conta que ele era só irmão de Sara. E não deu outro, irmão. O faraó já catou a Sara e levou a Sara para o harém dele. Porque naquela época os reis e os poderosos, eles respeitavam as mulheres que eram casadas, mas as mulheres que eram solteiras e que tinha ou viúva poderia ser requisitado pelo seu harém, e ele requisitou. Abraão estava com dificuldade, fora, estava no Egito, estava fora do propósito. Ele não creu no suprimento, não creu, mas tomou uma escolha e a consequência foi muito ruim. E ele mente quando ele fala que Sara é a sua irmã. Faraó leva, e agora fica um desespero. O cara chega no lugar e já perde logo a sua mulher. Mas naqueles dias ali, Abraão está num determinado lugar, e a Bíblia diz que Abraão abraça Sara e começa a acariciar, e Faraó vê. E quando o Faraó vê Abraão acariciando Sara, ele diz: não pode ser irmão com irmão, porque irmão não faz isso. Ele está meio apimentado o encontro de Abraão com Sara, porque para deixar o Faraó assim despertado, Faraó diz: alguma coisa está errada. E daí Faraó toma conhecimento que a mulher era a mulher do cara, e não era simplesmente a sua irmã. E Faraó sabia das consequências que ele poderia passar por ela em tomá-la como esposa, e devolve para Abraão. Eu fico vendo, irmão, a generosidade e a misericórdia do Senhor, e devolve para Abraão. Além de devolver Sara para Abraão, também deu uma escrava. Vou te dar uma escrava. E deu uma escrava, e deu Agar. E Agar se tornou a escrava de Sara, era a moça de Sara, que andava com Sara. Agora, essa decisão equivocada de Abraão trouxe consequências tamanhas. Se hoje nós vivemos num mundo de tanta dificuldade, nos mundos de religião, como o islamismo e o judaísmo, é por conta de Abraão, porque Abraão traz para sua casa uma escrava, e posterior a sua mulher Sara entrega a escrava para ele, e ele deita com a escrava, e a escrava fica grávida, e nasce Ismael. E nasceu Ismael, e foi a maior prova de Abraão. Dificuldade tamanha e tremenda. Mas tem uma coisa, irmão: Deus estava com Abraão. Apesar de todas as situações, apesar de todas as barreiras, mas Deus estava com ele. Sara agora passa alguns anos, já uma mulher mais amadurecida, mas continuava formosa. E quando chega num outro lugar, num outro reinado, a Bíblia chama aquele rei de Abimeleque. E novamente Abraão ficou com medo de dizer que Sara era sua esposa, é minha irmã. E Abimeleque toma ela, pegou Sara, levou embora para o seu harém. Quando Abimeleque leva Sara para o seu harém, naquela noite Deus dá um sonho para ele, que se ele o possuísse como mulher, ele morreria, seria morto. E ele ficou assustado. E quando ele chama Abraão, e Abraão fala para ele que realmente Sara era a mulher dele, ele diz para Abraão: que mal você estava querendo me fazer? Que dificuldade você estava querendo me fazer? Se eu possuo sua mulher, certamente morreria. E o castigo veio. Não morreu, mas fechou o ventre de todas as mulheres. As mulheres do harém de Abimeleque ficaram estéreis. Nenhuma poderia dar luz. E aí, irmãos, Abraão novamente
vai orar. E é uma coisa interessante que muitas das vezes nós dizemos assim, ó: para você orar de prosperidade, você tem que ser muito próspero, você tem que ter uma casa boa, um carrão, você tem que ter isso. Nós julgamos por esse lado. Quem é? Você vai, como é que eu vou orar por prosperidade? E eu já me questionei muitas das vezes com isso. Como que eu vou orar por uma coisa se eu não estou vivendo? Como que eu vou orar por alguém que está doente se eu estou doente? Como eu vou orar para alguém enriquecer se eu não estou rico? Como eu vou orar para alguém ser próspero se eu não tenho prosperidade? Irmãos, o segredo não está em nós. O segredo está no Senhor. E quando você faz, Deus é glorificado. E Abraão ora. E o interessante é que quando Abraão faz essa oração, e ele ora em prol das necessidades daquele povo, e Deus abre novamente o ventre daquelas mulheres. E as mulheres do harém do rei Abimeleque começam novamente a ter filho. Mas Sara não tem filho. O tempo vai passando, vai demorando, e demora, e é uma coisa tremenda, o atraso do Senhor. Mas Deus permitiu esse tipo de coisa. 24 anos passaram, e depois de 24 anos, pela lógica humana, não teria mais condições alguma. Eu já disse uma vez aqui, não é? Imagina Agar na pediatria, levando o filho para fazer uma consulta. Chega lá o Ismael bonito, bebezão, lindo, formoso, gordo, bonito, não é? Não sei porque que a turma fala que gordo é bonito, que quando você fica grande, não é? Você tem que largar de comer para emagrecer, né? Mas quando é pequeno, não é? A irmã Marli que diz que os parentes dela lá que falam assim: você tá linda, tá gorda, né? Né? Que os caras falam assim: como ele tá bonito, tá gordo. Ai, gordura, boniteza, meu Deus, né? Mas tá, aí Agar lá na sala da pediatria, e como as mulheres são meio competitivas, imagina um monte de mulheres lá, não é, com seus bebês para passar com o famoso pediatra. E aí uma pergunta: quanto tem? 6 meses? 8 meses? 4 meses? O meu com 6 meses já está gatinhando. O meu com 8 meses já falou papai, que a mulherada é fogo, né? E aí vai, tal. Aí pergunta para ela: que menino lindo! E a Agar estava lá. Sou uma família boa, todo mundo lá, minhas irmãs, todo mundo tem condições de ter filho, família saudável, tudo precioso. No outro dia, na mesma sala de pediatria, um monte de senhorinha de 20 anos, 20 e poucos anos com o bebê, e uma mulher com 100 anos, com o bebezinho no colo. Aí olha para ela, isso era Sara. Aí chega lá, Sara, aquela vovozinha. Aí as mulheres dizem assim: que lindo que é o teu neto, que neto lindo. Aí a Sara dá uma olhadinha e fala assim: não é neto, é filho. Como? Explica isso. Uma mulher com 100 anos de idade tem um filho bebê, explica isso. Não tem explicação. É o sobrenatural de Deus. E quando Deus faz o sobrenatural, não tem como nós explicar, irmãos. Não tem como nós ter lógica, não tem como nós falar. Deus tem sua maneira de agir, a sua maneira de executar. Tudo acontece para que o nome dele seja glorificado. Algumas vezes nós pensamos assim: como vamos fazer? Ou como vai ser? É uma permissão do Senhor. Mas nessa permissão, Deus fez coisas maravilhosas. Abraão se tornou, depois de 25 anos, pai. E teve um filho abençoado. E por passares os anos, Deus disse para ele que seria pai de multidões. E realmente tem sido. Os anos têm se passado e têm se passado. E por todos os lados do mundo se fala de Abraão e da sua semente. Deus vai nos surpreender nessa manhã. Será uma surpresa agradável e grandiosa. Deus vai nos surpreender. Surpreendeu Abraão. A Bíblia ainda diz que, lá em número 13, fala sobre a peregrinação de Israel. Israel peregrina pelo deserto, sai do Egito e vai para uma terra que Deus tinha falado. Eu quero chamar a atenção aqui de algo interessante. Deus falou que ia dar. Irmão, se Deus falou que vai dar, a única coisa que você tem que fazer é esperar nele. Esperar nele. E é o que eu tenho feito todos os dias da minha vida. Esperar no Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor faça o teu querer e não a nossa. Deus falou. Então Deus leva Israel para a terra prometida. E lá no meio do caminho, a Bíblia diz que Israel saiu e estava num lugar chamado Cate-Barneia. E quando eles estão em Cate-Barneia, eles pediram para Moisés para mandar eles espia para ir ver a terra. Irmão, se Deus falou que ia dar, para que você precisa de mandar espia lá para ver? Você sabe que quando os espias foram para ver a terra, isso já era algo mais.
Já não tinha necessidade de Deus, mas era algo mais, eles foram. Muitas das vezes nós não acreditamos. Como é que vai ser? Deus vai fazer como? De que maneira que Deus vai agir? De que maneira que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Ele falou, Ele vai fazer. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela tem um poder extraordinário de algo acontecer. Mas os caras vão. Eles querem ir e vai. E vão visitar a terra. E a Bíblia diz que Moisés libera 12. Cada um daqueles homens que foram representava uma tribo de Israel. E eles vão. E a Bíblia diz que eles ficam por 40 dias andando na terra. E quando eles voltam da terra, depois de 40 dias, eles trazem os frutos da terra. E dentre os frutos da terra, o que mais chama atenção, um cacho de uva, que era tão grande, que precisava de ser carregado por 2 soldados, ou por 2 varões ali. E eles carregavam aquele cacho de uva enorme, e quando eles chegam lá, então agora começa um relatório. E o relatório que começa naquele momento foi desastroso, porque pelos 40 dias que eles ficaram naquele lugar, visitando e vendo a terra, eles viram muita coisa. Eles viram os gigantes, os filhos de Anak, eles viram os amorreus, os heveus, os jebuseus, tudo que era estava lá, e fortificadas, as terras fortificadas, muralhas grandes, tremendas. Como que nós vamos fazer? Eles voltaram tão decepcionados que se consideravam gafanhoto, e dizia: a terra vai nos engolir, vão ser tragados vivos, nós não vamos conseguir chegar. E quando eles dão esse relatório, 10 dos 12 deixou o coração dos irmãos, dos israelitas, enfraquecido, e o coração deles desvaneceram, e eles se assustaram e disseram: nós não vamos entrar, vamos voltar. E quando começa essa prosa toda, essa conversa toda dizendo que não dá, a Bíblia disse que Josué e Caleb, que foi os únicos 2 que tinha um relatório positivo. Porque, irmãos, é muito ruim quando você anda junto com uma pessoa que tem um relatório negativo. Você chega lá e fala assim: ó, a nossa célula vai avançar, nós vamos levar 4 para o encontro no próximo final de semana. Tem alguém que fala: não sei não, hein? Nem os meus não estão vindo, vamos levar quem? Isso é um relatório negativo. Irmão, nós vamos chegar em tal lugar. Irmão, não creia muito nisso, porque olha, isso não vai dar certo. Eu vou abrir uma empresa agora que eu estou com um propósito aí. Aí o cara chega lá e fala para você assim: ó, fulano abriu igualzinho você quebrou, o outro fulano também quebrou, o outro também quebrou. Pô, relatório ruim. Aí o cara nunca compra o carro, mas daí o cara compra o carro. O cara queria comprar um carro, compra. Aí chega para o amigo lá e fala assim: cara, graças a Deus, Deus abriu a porta, comprei um carro. O que você comprou? Você fala a marca. Daí o cara fala: cara, você jogou dinheiro fora. Você casou com esse carro, você deu casamento, isso aí não vai, isso aí você não vende. Irmão, quem falou para você que você comprou para vender? Irmão, fica na paz. Pastor, olha, eu estava querendo comprar uma propriedade, comprei um terreno e tal. Comprei o terreno. Onde você comprou o terreno? Lá no lote. Pai, você não viu no jornal, não? Está embargado lá. A prefeitura embargou. Você jogou o dinheiro fora. Irmão, muito ruim. A pessoa fica frustrada com o negativismo das pessoas. E esse negativismo deixa o coração do cara ruim. Não importa, irmão, se o fulano abriu e não deu certo, você não é o fulano. A promessa de Deus está com você. Se 10 abriu, quebrou, você vai abrir e Deus vai ser glorificado. Amém ou não amém? Que as pessoas, não, que eu não aguento, não faz. Não, que é isso, irmão? Acredita naquele que falou. Mas as palavras negativas daqueles homens deixou o coração do povo ruim. E o povo ficou desesperado e quiseram voltar embora. E quiseram matar os 2 a pedrada. Só não mataram porque houve uma intervenção divina. Mas a Bíblia diz, irmãos, que para os 40 dias que eles caminharam no deserto, se tornaram 40 anos. 40 anos. Mas 2 que estavam lá, Josué e Caleb, dizia: gente, nós somos diferentes deles. Nós somos um povo que tem uma promessa. E há uma promessa de Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus permite o atraso, mas vai chegar. A recompensa será maior. Mas eles não quiseram, não deram importância. Deus então dá uma palavra dura e severa. Deus disse que de 20 anos para cima não entraria ninguém lá, exceto Caleb e Josué. Só entraria de 20 anos para baixo. Deus esperou morrer todo mundo para depois colocar os filhos dele lá. Mas Josué e Caleb entraram na terra.
E eu gosto do texto, estou terminando a palavra. Mas Josué 14, versículo 7 ao versículo 11. Josué 14, do 7 ao 11. Tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cade-Barneia para espiar a terra. E lhe relatei como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo se desesperaram, o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. O segredo de estar debaixo do favor do Senhor é esperar aquilo que Deus está falando. Não chegou hoje, mas pode chegar amanhã. Não chegou amanhã, pode chegar depois da manhã. Josué disse: eu perseverei em seguir o Senhor, seguir o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo que certamente a terra em que pisaste o pé seria tua e dos teus filhos, e a herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras. Moisés andou em Israel e ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos e estou forte ainda. Hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora, para combater, tanto para sair com ele ou para a volta. Ele estava acreditando. 40 anos se passaram, mas eles estavam com a mesma força daquele dia. Parecia uma coisa descabida. Imagina, por causa daquela maioria que não acreditou, eles tiveram que ficar 40 anos junto com os caras. Mas o Senhor honrou, e honrou de maneira tal e de maneira gloriosa. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã. Não desista, fica firme no teu lugar, porque a tua herança vai chegar, a tua bênção virá, o Senhor será glorificado, Deus será exaltado na sua vida. E é isso que Ele quer fazer. Parece que demorou, parece que Deus permitiu esse atraso, mas como é que vamos fazer? Vamos desistir? Não. Deus tem muitas coisas boas para nos dar e para proporcionar a mim e a você nessa manhã. Nós só precisamos de crer e acreditar. Deus não desprezará um coração contrito ou um coração aquebrantado diante dele. Vamos ficarmos em pé. Acredite. Há uma permissão. Há uma permissão. Deus permitiu, mas nós acreditamos. A Bíblia diz que Daniel, quando orou ao Senhor para que algo acontecesse, e jejuou, e demorou 21 dias para a bênção dele chegar. Mas a Bíblia diz que quando a bênção chegou, o anjo disse para ele assim, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração, o Senhor já ouviu a tua prece, a tua oração, o teu pedido. O que eu quero dizer para você? Desde o primeiro dia que você assentou no seu coração um propósito, Deus já ouviu e Deus vai te dar a resposta. Eu estava ouvindo sobre um maestro, e esse maestro, um maestro em inglês, e esse maestro, ele encontrou uma moça, e essa moça tinha uma voz encantadora, e cantava muito bem. E esse maestro ensinou ela e diz: achei a voz perfeita para impactar aqueles que gostam de ouvir a boa canção. E ele fez tudo o que ele podia fazer para ela. E num determinado momento, ele então leva ela para um outro lugar. Ele saiu de Londres, da Inglaterra, e foi para Paris. E quando chegou em Paris, para que outros maestros também pudessem ouvir. E aí ele encontrou um dos melhores, um maestro suíço, e leva a moça para fazer o teste. Quando aquela moça faz o teste de voz e canta, e foi precioso. E quando ela terminou de cantar, ele chega para o maestro e pergunta para ele: e daí? O que falta ainda para ela? E daí o maestro suíço respondeu, falou assim: ela precisa de ter um coração quebrantado. Porque não basta você ser intelectual ou sábio ou sabido. Não basta você agir, não basta você ter capacidade. O que faz a diferença é ter um coração quebrantado diante do Senhor.
E quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós começamos a receber a revelação de Deus. E a revelação do Senhor, ela vem sobre nós de tal forma, de tal maneira, de tal grandiosidade, que coisas extraordinárias começam a acontecer. Então esse atraso que certamente foi permitido e você tem passado por ele, mas o Senhor quer fazer algo muito maior na tua vida nessa manhã. Ele continua dizendo, Hebreus 6:12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. E para herdar a promessa, aquilo que Deus falou, nós precisamos de ter paciência e perseverar. Deus permite atraso, porque Deus quer ver a sua constância. Deus quer ver o seu propósito. Você imagina que tudo aquilo que você quiser, você recebe de mão beijada. O dia que não vir, você vai desviar. Mas o Senhor está dizendo, para não ser indolente, mas sede imitadores daqueles que pela fé, pela paciência herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior do que ele para jurar, a Bíblia diz que o Senhor jurou por si mesmo, porque não tinha outro para que ele jurasse, Deus. E ele disse, eu vou jurar por mim mesmo, mas você será pai de multidão. Você será próspero. Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão. Você não veio aqui por acaso, saiu da tua casa e veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, Deus está te dizendo, ó, eu juro por mim mesmo e pela minha palavra, mas a minha promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Deus fará, dizendo, certamente te abençoarei grandemente e multiplicarei. Assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. E essa promessa que Deus quer dar para mim e para você nessa manhã. Caleb e Josué demoraram 40 anos, mas eles entraram lá. Hebron era um lugar, a montanha de Hebron, muito preciosa, e essa herança era de Caleb. E ele disse, olha Josué, Moisés disse que isso seria nosso há 40 anos atrás, e agora eu estou aqui, ó, para possuir, para desfrutar. Irmão, você vai desfrutar muito daquilo que o Senhor tem. A minha esposa falou para mim esses dias, Osmar, você está com 51 anos de idade, 32 anos, 20 e tantos anos de pastor. Você já parou e olhou para os seus amigos, pastor? Que são seus amigos? Um é o presidente do A, outro é o presidente do B, outro é o presidente do D. Você já parou? Aí eu olhei para ela e falei assim, Deus tem uma promessa para o meu coração. Ela ficou olhando assim, ela dizia, ela não falou, né? Mas pelo olhar dela, ela falou assim, Deus tem que me ajudar a crer, mas Deus vai ajudar a crer. Amém ou não amém, Roberto? Deus vai ajudar, Deus vai fazer. Eu acredito, irmãos, se Deus preservou Caleb, se Deus preservou Josué para desfrutar depois, parou. Deus vai preservar você, mas a promessa dele vai ser cumprida na sua vida. O reino dele virá. Que venha o teu reino, que venha a tua grandeza, que venha a tua glória. Eu queria cantar de novo essa música, venha o teu reino, amém? Para nós terminar esta manhã, mas o Senhor fará, e Deus está dizendo aqui para mim e para você, tenha o coração quebrantado, acredita. Eu nunca fiz festa de 10 anos, de 15 anos, de 25 anos de casado. Quinta-feira passada, eu e a irmã Beth fizemos 32 anos de casado. Eu falei para ela, quando nós fizermos 50 anos, vamos fazer uma festa para arrebentar, entendeu? E sabe o que vai acontecer? Daqui 18 anos, sabe quanto que o Dega aqui vai ter? 70 anos. Sabe quanto a minha mãe fez agora esse dia? 74 anos. A nega tá um coco. Tá? Quando eu vi a minha mãe, que é isso? Ela mesmo se vira, ela lava, ela passa, ela cozinha e tal. Eu ligo para ela e falo, benção minha mãe, Deus te dá boa sorte, minha filha. Meu filho, vem dar mesmo, porque eu vou embora. Eu falei, mãe, eu vou passar, senhora. Eu vou passar.
E eu acredito nisso, irmão. Eu acredito na promessa do Senhor. Agora, claro que Josué e Caleb, durante esses 40 anos, lideraram o rei, lideraram o exército, foram para cima. Agora, o que eu estou fazendo? Eu também estou cuidando do degrau aqui, né? Estou indo na academia, eu estou andando, estou acertando, estou orando, estou pregando, porque senão você pode acabar. Mas eu acredito naquilo que o Senhor tem. Quando Deus faz a promessa, Ele cumprirá a sua promessa. Agora Ele está dizendo, não tem por que injurar, Abraão, eu juro por mim mesmo, mas a promessa vai chegar na tua vida. Eu quero que você receba isso no teu espírito nessa manhã, e tenha o teu coração quebrantado, e acredita que Deus vai dar, não importa se até agora não chegou, vai chegar em nome de Jesus. Então canta.